Olá, vamos resolver um exercício envolvendo funções trigonométricas. O problema é o seguinte: encontre os valores de z para os quais o seno de z é 2. Z, obviamente, aqui um ponto do plano complexo. Pois bem, sabemos, escrevendo z da forma x mais y, nós sabemos que podemos escrever o seno de x mais y como o seno de x, mais o cosseno vezes o cosseno hiperbólico de y, mais i vezes o cosseno de x seno hiperbólico de y. Isso decorre da definição que a gente deu da função seno, e uma simples manipulação da definição, envolvendo a exponencial complexa, nos leva a essa expressão aqui. E nós queremos que isso seja igual a 2. Isso implica, portanto, que a parte real aqui, que é seno de x cosseno hiperbólico de y, isso deve ser igual a 2, e essa parte imaginária aqui, isso deve ser igual a 0. Então nós temos aqui duas equações e vamos ver quais são os valores de x e y que satisfazem essas duas equações. Então, começando com a segunda, que é claro, mais fácil porque é igual a 0, Então, nós temos cosseno de x seno hiperbólico de y igual a 0, que nos dá duas possibilidades. Então, ou o cosseno de x é igual a 0, ou o seno hiperbólico de y é igual a 0. Vamos chamar então essas opções de A e B. Então, vamos começar com a A. A solução da condição daqui de A, o cosseno de x igual a 0, implica que x é n mais meio de π, onde n é qualquer inteiro. Então agora nós vamos pegar essa solução aqui, o A, e colocar na outra equação aqui, nessa outra equação aí, Então, colocando isso nessa primeira equação, temos aqui o seno de x, mas para x igual a n mais meio de π, o seno de n mais meio de π é menos 1 a n. Então nós temos aqui menos 1 a n vezes o cosseno hiperbólico de y igual a 2, o que nos leva à seguinte situação. Se o n for ímpar, então menos 1 a n com n ímpar dá menos cosseno hiperbólico de y igual a 2. Só que o cosseno hiperbólico ele é uma função sempre positiva. O cosseno hiperbólico de y é sempre um número maior ou igual a 1. Sempre maior ou igual a 1. Então, não existe um número negativo, cosseno hiperbólico de y negativo. Então, não tem solução. Essa equação, ou a equação cosseno hiperbólico de y igual a menos 2, não tem solução. Já quando n for par, aí menos 1 ao número par é 1, então eu tenho cosseno hiperbólico de y igual a 2, para n par. E nesse caso, então, y é... Então aqui existe o valor, a gente sabe que os valores de cosseno hiperbólico são números maiores ou iguais a 1, então existe número aqui, tal que satisfaça cosseno hiperbólico de y igual a 2. Então, nesse caso, esse número eu vou escrever como a função inversa aqui, do cosseno hiperbólico de 2. Quem é esse número aqui? Esse número nós vamos ver daqui a pouco. Por enquanto, vamos deixar indicado assim. Isso como cosseno hiperbólico a menos 1, indicando a função inversa do 2. A gente já vai achar isso, por enquanto vamos deixar assim. Então, essa aqui é uma solução, então, com esse x e com esse y. Vamos agora ao caso, a outro caso que a gente tem, o caso B. Então, aqui nós temos o seno hiperbólico de y igual a 0, solução disso, y igual a 0. O seno hiperbólico de 0 é 0 e é o único ponto para o qual o seno hiperbólico é 0. E agora eu vou colocar isso na outra equação. Então, eu volto aqui, nessa equação aqui, então, cosseno hiperbólico, aqui eu tenho cosseno hiperbólico de 0. Cosseno hiperbólico de 0 é 1. Então, eu vou ter seno de x vezes 1 igual a 2. Agora, aqui, x aqui é real, ao contrário do começo do nosso problema. Nosso problema era seno de z igual a 2, onde z é complexo. Agora aqui, nós temos seno de x igual a 2. X é real. Ora, o seno de um número real assume valores entre menos 1 e 1. Portanto, essa equação aqui, seno de x igual a 2, também não tem solução. Então, nesse caso, não existe solução no caso B, e a solução, então, é a que vem do caso A. Então, voltando aqui, no caso A, veja, eu tenho x igual a n mais meio de π, onde agora, vejam, a solução é para n par. Então, eu vou escrever n igual a 2k, mais essa expressão aqui para o y. Então, escrevendo aqui, eu tenho, então, z, onde estava o n, eu estou colocando ele como 2k, então, 2k mais meio de π, mais i, esse número aqui, que é esse cosseno hiperbólico a menos 1 de 2, que é o que vamos ver agora. Então agora nós vamos querer resolver, vamos chamar esse número de w, é o que eu quero encontrar. Então eu quero encontrar esse w, onde w é tal que o cosseno hiperbólico de w é 2, onde w aqui é um número real. Então vamos encontrar esse cara aí. Então vamos escrever a definição do cosseno hiperbólico.
Então, cosseno hiperbólico de W é exponencial de W mais exponencial de menos W sobre 2. Agora eu vou pegar esse 2, vou multiplicar aqui por esse 2, então vai ficar 4 exponencial de W mais exponencial de menos W. E vou multiplicar toda a expressão, né, os dois lados, pela exponencial de W. O que vai acontecer? Esse termo com o 4 aqui vai ficar 4 exponencial de W. Esse exponencial de W vai virar exponencial de 2W. E isso aqui vai virar 1. Então vai acontecer isso. Então, quando eu multipliquei os dois lados por exponencial de W, esse termo aqui me vira esse. Esse que estava 4 aqui vai para o outro lado, fica menos 4 exponencial de W. E esse aqui é 1. Ora, isso é uma equação do segundo grau em exponencial de W. A incógnita minha é exponencial de W. Então, a solução para isso, simples aplicação aqui da fórmula de Bhaskara, então minha exponencial de W é o quê? É o menos B, então menos 4, então menos com menos 4, desculpe, então dá o 4 positivo, mais ou menos a raiz do B quadrado, 4 ao quadrado, 16, menos 4 AC, 4, 1 vezes 1. Então é 16 menos 4, que é 12. Tudo dividido por 2. O 12, né? A raiz de 12 é 2 raiz de 3. 2 cancela com 2, fica sem raiz de 3. E aqui o 4 dividido por 2 dá 2. Aqui. Pois bem, então eu tenho agora exponencial de W é esse número, portanto agora todo número real, né? Lembre-se, W agora tomando o logaritmo, W é o logaritmo de 2 mais raiz de 3. E esse aqui é uma possibilidade, né, com sinal positivo, e a possibilidade com sinal negativo é o logaritmo de 2 menos raiz de 3. Existe uma forma conveniente de escrever isso aqui, que é notar o seguinte, olha, essa expressão aqui com sinal negativo, né, o logaritmo de 2 menos raiz de 3, eu posso pegar e multiplicar no numerador e no denominador por 2 mais raiz de 3. Fazer isso por quê? Porque aqui em cima, nota que ao fazer isso, o que eu tenho? Vou usar aquela expressão, né, A menos B vezes A mais B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, ó, aqui isso aqui eu vou ter A ao quadrado, tomando A igual a 2, fica 4, menos a raiz de 3 ao quadrado. Então fica 4 menos 3, que é 1, né? Então isso é logaritmo de 1 sobre esse 2 mais raiz de 3. Isso aqui é o logaritmo de 2 mais raiz de 3 elevado a menos 1. Está no denominador, eu passo aqui em cima, fica elevado a menos 1. E aí, como é um logaritmo, tudo número real, então isso aqui é menos, né? Aquele menos 1 que fica, vai aqui para frente, menos o logaritmo de 2 mais raiz de 3. Então a gente vê as nossas duas raízes são mais ou menos, né? Raízes não, as dois números W, né? Eu tenho mais ou menos o logaritmo de 2 mais raiz de 3. Tá, esses aqui. O que é, de certa forma, esperado. Por quê? Porque lembre-se que a função cosseno hiperbólico é uma função par. Então, quando eu vou ter uma solução, se eu tenho uma solução que é um número, como você falando, é um número W, menos W também será a solução. Porque é uma função par. Cosseno hiperbólico é uma função par. Então, é esperado, né, que minhas duas soluções aqui, né, sejam mais ou menos o lugar. Eu tenho essas duas soluções e elas, né, diferindo por sinal, porque W, né, cosseno hiperbólico, é uma função par. Então, essa é a expressão para o W. Então, agora só completando aqui, ó, essa expressão não é um único número, tem dois possíveis, né? Então, aqui é o conjunto de soluções que eu tenho, né, os meus números Z que satisfazem seno de Z igual a 2. São todos esses números onde K aqui é um número inteiro. É isso.